No livro de Ezequiel, no capítulo 4, está registrado que Deus deu uma ordem ao profeta dizendo: Ezequiel, vá e asse o seu pão sobre fezes humanas. Mas o profeta pede misericórdias a Deus e diz: Senhor, peraí, eu nunca coloquei coisa imunda em minha boca. Então Deus ameniza a missão do profeta e diz: esqueça, Ezequiel, o cocô humano, o cocô que sai do homem. Vá e asse o seu pão sobre o esterco que sai da vaca. Alguém já pregou essa passagem bíblica aí, lá na sua igreja? Já? Se pregou, a pessoa usou de honestidade teológica? Por exemplo, será que no texto hebraico aparece a preposição sobre, dando ideia de que o profeta deveria assar o pão sobre as fezes humanas e depois sobre o esterco da vaca, ou aparece a preposição com, dando a ideia de que ele deveria misturar o pão dele com fezes e amenizando a missão depois com o esterco? Vamos explicar isso a você hoje. Outra coisa, em Deuteronômio capítulo 25, tem um texto que diz o seguinte: se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles pegar no bilau, pegar no bilau do outro, no inimigo, seu amigo, cortem a mão dela sem piedade. Seria isso uma espécie de culto ao falo, a representação do órgão genital masculino? Porque esse texto é uma aberração, né? Poxa, é uma covardia, mais uma covardia bíblica às mulheres. Isso é comprovado que é. Vamos explicar também. Por exemplo, você sabe o porquê Deus endureceu o coração de Faraó? Vamos explicar isto também. E aquele texto onde, por causa de um profeta vaidoso, carequinha, assim como eu, chamado Eliseu, que amaldiçoou as 42 crianças, não os rapazes, vou ser sincero, os 42 rapazes, ele amaldiçoou em nome do Senhor, os rapazes que estavam, zombando da cara dele, fazendo a maior zoeira, a maior zoação. Sobe, careca, careca subindo ali, sobe, careca. E Deus então enviou 42 perdoe-me, Deus enviou duas ursas para fazer o quê? Despedaçar os 42 garotinhos. Vamos explicar também este texto bíblico, né? Esta passagem bíblica, este absurdo bíblico. Então, com vocês hoje, vamos explicar 4 absurdos da Bíblia que nunca foram explicados honestamente na igreja que você congrega. Desde já contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Tamo junto, família. Qual é o limite de obediência do homem em relação ao seu Deus? Aqui para nós, eu não estou duvidando de sua fé. Contudo, se Deus pedir para que você asse o pão nosso de cada dia sobre fezes humanas, o que você faria? Você realmente obedeceria ao seu Criador? Pasmem os senhores, mas Papai do Céu fez esse pedido a um profeta chamado Ezequiel. Família, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez para demolir mitos e contamos com seu like e compartilhamento. Ezequiel foi um sacerdote e profeta convocado pelo Deus de Israel
para exercer a sua atividade ministerial durante o exílio em Babilônia. E ele cumpriu o seu ministério entre os anos de 593 e 571 a.C. E em um de seus encontros com Deus, entre todos os mistérios que envolvem o seu livro, há uma passagem que com certeza o seu pastor nunca pregou, tampouco lhe mostrou. É algo bizarro, nojento, que chega a nos chocar. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei desde a minha infância até agora. Jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixai que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. A priori, segundo o texto, Deus queria que o profeta assasse o seu pão sobre fezes humanas, usando a metodologia humilhante e nojenta, simplesmente para mostrar o castigo que ele daria aos israelitas. Então, o profeta pediu misericórdia ao seu Deus e disse: peraí, pai, desde criancinha eu nunca comi porcaria. Nunca coloquei coisa imunda em minha boca. Peraí, pai. Aí Deus teve um pouquinho de misericórdia do profeta e disse: tá bom, Ezequiel, não precisa assar mais o seu pão sobre merda humana. Asse-o sobre o esterco que sai da vaca. Família, mas há uma discussão teológica, exegética, que é se Deus realmente mandou Ezequiel assar o seu pão sobre fezes ou com fezes, em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. A preposição independente al no hebraico representa em cima ou sobre. Contudo, ao avaliarmos o texto hebraico, a preposição que aparece não é a preposição al, que significa sobre, mas é a preposição bet, que faz parte das preposições inseparáveis ou preposições de uma letra só, que significa com. Portanto, ao avaliarmos o texto hebraico, entendemos que Deus disse a Ezequiel: deixarei que você asse o seu pão com esterco de vaca e não com fezes humanas. Pelo menos o Eterno aliviou, né? Porque em minha humilde opinião, é melhor comer pão com recheio de cocô de vaca do que comer pão com recheio de cocô de homem. Você sabe o que é coprofagia? Coprofagia é a prática de comer fezes. Isto ocorre naturalmente em algumas espécies de animais, como cães, gatos, insetos, aves e roedores. Já a coprofilia consiste na excitação sexual relativa ao contato com fezes. A prática inclui a manipulação, fixação, fotografia, afeto ou transtornos obsessivos ligados às fezes. Abrange um largo espectro de práticas que pode inclusive chegar à coprofagia, ou seja, comer as fezes do parceiro sexual
ou até mesmo as suas próprias fezes para sentir prazer. A Bíblia tem muitas aberrações e hoje vimos até mesmo um caso de coprofagia. Fala família, tudo certinho? Aqui estamos para mais um vídeo e hoje faremos uma pequena reflexão em um texto que, com certeza, é um dos mais insanos da Bíblia. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela, não tenham piedade. Deuteronômio capítulo 25, versículos 11 e 12. Obviamente que você nunca presenciou um pastor, tampouco um padre, refletindo sobre essa passagem tão bizarra da Bíblia. Mas, se porventura acho muito difícil, você presenciou, com certeza ele deveria estar tapando o sol com a peneira, ou até mesmo dizendo: ah, filhinhos, esse texto, essa lei é veterotestamentária, por isso não deve ser mais considerada, tampouco praticada. Mas o dízimo também é veterotestamentário, ou seja, oriundo do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Então, se o dízimo continua sendo praticado até hoje, seria coerente que toda a lei continuasse sendo praticada, incluindo a circuncisão. Então, se a lei foi abolida, obviamente que o dízimo deveria ter sido abolido também. Mas por que a igreja cobra o dízimo? Responda-me, malandrinho. Eu não acredito que um legislador teria criado uma lei tão insana, excêntrica, psicodélica quanto essa, se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles, para livrar o seu marido, pegar no bilau, no órgão genital do oponente de seu esposo, logo é dado o veredito: cortem a mão dela, sem misericórdia. Aparentemente, quem criou tal lei, dizem ter sido Moisés, presenciou uma cena anterior relacionada àquela ação. Só pode, porque nenhuma mente racional poderia sugerir que seria comum acontecer algo tão insano no meio de seu povo. Acredito piamente que esse texto representa um exemplo de culto ao falo. Falo é o nome que se dá à representação do pênis. Na antiguidade, era considerado uma imagem sagrada, venerada como objeto de culto. Era um símbolo místico e religioso. Representava a força da primavera e a fecundidade da terra. Protegia a vida contra as forças malignas que pudessem ameaçá-la. O culto do simulacro do pênis estendeu-se pelo globo. Vigorou no Egito, na Pérsia, na Síria, na Grécia e em Roma. Floresceu na Índia e no Japão. Estabeleceu-se em África. Quando os europeus chegaram às Américas, descobriram-no na cultura maia e asteca. As primeiras representações fálicas surgiram no período pré-histórico. Os menires, monumentos telúricos de evidente simbolismo místico e religioso, são velhas representações de masculinidade. Com a expansão da idolatria do culto aos mortos, a imagem do falo passou a apresentar-se desproporcionalmente grande, revelando-se como objeto de veneração. Na mitologia grega, a apresentação do pênis ereto à entrada de edifícios públicos, nomeadamente templos e teatros, é revelada
da importância simbólica atribuída ao pênis e à masculinidade. A imagem do deus Príapo e o altar fálico da ilha de Delfos são exemplos marcantes. Também a civilização romana foi rica em obras com um conteúdo fortemente erótico, encontradas em prostíbulos e casas particulares. Eram frequentes as imagens de Mercúrio exibindo grandes falos, de modo que é comum em algumas cidades japonesas ainda hoje o culto ao falo. Contudo, o que aprendemos com essa lei mosaica? Que no sistema religioso patriarcal abraâmico, a mulher é sempre colocada em uma situação de inferioridade, humilhação e castigo. Por exemplo, por que a lei não diz: se um dos homens pegar no pênis do outro durante a briga, a mão dele deve ser cortada sem piedade? No entanto, só a mulher é penalizada cruelmente. Portanto, o tal texto insano mostra apenas mais um caso de machismo e misoginia, tão comuns nas páginas da Bíblia. Mulheres cristãs, como vocês se submetem a uma religião que tem como base doutrinária um livro que denota tanta crueldade, bizarrice, maldade contra vocês? Mulheres, se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles, para livrar o seu marido, pegar no bilau do inimigo, cortem a mão dela sem misericórdia. Quando estamos vendados pelo sistema religioso, não conseguimos enxergar as histórias mais faraônicas, hipotéticas e bizarras descritas na Bíblia. Hoje, meditaremos na história de um profeta careca, 42 garotinhos zombadores, um deus irado e 2 ursas assassinas. Família, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para demolir mitos. E desde já, contamos com seu like e compartilhamento. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca", em outras traduções. "Sobe, careca, sobe, careca". Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, versão NVI. Há pouco tempo, segundo registra a Bíblia, Elias havia subido ao céu em um redemoinho. Sendo assim, o seu sucessor, o profeta Eliseu, fazia uma viagem de Jericó a Betel. E no meio do caminho, segundo registra a Bíblia, alguns jovens começaram a caçoar dele, dizendo: "Sobe, careca, sobe, careca". Eliseu era carequinha, assim como eu. De modo que o profeta carequinha ficou pistola com a zoeira feita pela molecada. Então ele amaldiçoou os pivetes em nome de Deus. E o Deus irado, por sua vez, enviou 2 ursas assassinas que despedaçaram 42 daqueles jovens. Vi muitos apologetas
tentando defender essa chacina feita por Deus. E o principal argumento deles é que a nação de Israel estava completamente tomada pela idolatria. E que, sendo Eliseu, sucessor de Elias, a principal autoridade espiritual de seus dias, ninguém poderia jamais escarnecer, se levantar contra o ungido do Senhor. E blá 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 blá. Tititi. Pasmem os senhores, mas eu já ouvi pregações ameaçadoras baseadas neste texto. Pois é, escarnecedores, vocês não acreditam que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre? Então, vocês que ficam aí escarnecendo do homem de Deus, aleluia! Vocês não acreditam que Deus tem o poder para fazer as maravilhas que fez outrora? Os milagres, os mistérios. Ah, para de escarnecer. Porque senão papai envia 2 ursas aqui dentro deste templo para despedaçar vocês escarnecedores que andam falando aí, que andam por trás das cortinas de fogo, falando do homem de Deus. Deus pode enviar sim 2 ursas para despedaçar todos vocês. Terra Lamanagaçudecai. O primordial objetivo de um teólogo cristão é defender o indefensável, ou seja, é defender as falácias doutrinárias de sua religião. Já a mente do crente está condicionada a acreditar nos maiores absurdos propagados por sua religião. Eu quero fazer um questionamento direto, usando uma linguagem simples, tangível e compreensível às mentes mais obscuras. Tem lógica que um Deus de amor envie 2 ursas assassinas para despedaçar 42 garotos zombadores por causa da careca de um profeta vaidoso? Os ursos pardos e os ursos cinzentos, ao correrem, podem ultrapassar a velocidade de 48 km por hora e manter esta velocidade por até 400 metros. Mas mesmo assim, como eles conseguiram de uma só vez pegar, despedaçar aqueles 42 garotinhos? Será que os guris tinham algum tipo de deficiência física? Estavam anestesiados? Por que não correram? Pois é, eu, coroa, fora de forma, queria ver aquelas ursas me pegarem. É brincadeira, galera. Segundo os biólogos, a melhor forma de se defender diante de um ataque de um urso é ficando quietinho, paradinho, feito uma estátua. Uma das passagens mais conhecidas do Taná hebraico e da Bíblia diz que Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel que sofria no cativeiro egípcio. Até aí tudo bem, entretanto, 5 vezes na Bíblia aparece a expressão: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Diante de uma situação tão contraditória, obviamente que devemos fazer algumas perguntas. A primeira é: por que Deus interferiu no livre-arbítrio de Faraó, endurecendo-lhe o coração para atrapalhar o processo de libertação do povo de Israel? Mas o povo que estava sofrendo no cativeiro não era o povo do próprio Deus, Yahvé? Sendo assim, como entender este Deus, já que ele próprio levantou Moisés para libertar o seu povo? Em contrapartida,
ele endureceu o coração de Faraó. Que psicose! Bíblia, tradução revista e atualizada, livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Diz o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Entenderam? Está escrito aqui que Deus endureceu o coração de Faraó com o primórdio objetivo de fazer sinais, de que os seus milagres fossem vistos no meio deles. Mas quais foram esses sinais? Êxodo 10, versículo 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então, o primeiro objetivo, Deus endureceu o coração de Faraó para fazer sinais, prodígios no meio dos egípcios e dos hebreus que estavam cativos. Segundo objetivo, Deus endureceu o coração de Faraó, também dos seus oficiais, para que estes sinais fossem divulgados por todo o povo de Israel, incluindo pela posteridade deste povo, ou seja, filhos, netos, bisnetos. Entre esses sinais e prodígios, destacam-se as 10 pragas lançadas por Deus sobre o Egito. Então, o Deus hebreu, que podemos classificar como um ser sádico e vaidoso, endureceu o coração de Faraó para lançar 10 pragas horripilantes, malignas contra os egípcios. Essas pragas foram sangue. Deus transformou a água do rio Nilo em sangue, de modo que ninguém conseguia beber e todos os peixes morreram. Rãs. Deus mandou Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito e subiram muitas rãs, cobrindo toda a terra. Piolhos. Deus encheu os egípcios e os seus animais de piolhos. Moscas. Deus enviou enxames de moscas ao Egito que arruinaram toda a terra do Egito. Morte aos rebanhos. Deus enviou uma praga e matou os rebanhos do Egito em um só dia. Feridas com pus, graves infecções tomaram o corpo dos egípcios e de seus animais. Mas teve também a praga do granizo, do gafanhoto e das trevas. E a última e pior praga, a morte dos primogênitos. Convido-lhes para ler comigo Êxodo capítulo 11, a partir do versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. O versículo 7 diz: porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Êxodo 11:10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Vocês entenderam? Deus endureceu o coração de Faraó com o objetivo de fazer os seus sinais macabros contra os egípcios, sendo que este pior sinal, pior prodígio, foi ter matado todos os primogênitos do Egito, desde homens até animais. Simplesmente porque ele queria mostrar o seu poder e também ele queria que o seu nome fosse lembrado por toda a posteridade de Israel. Mas que Deus sádico é esse? Quer dizer que ele sente prazer em fazer as pessoas sofrerem?
Quer dizer que ele manipula o coração dos homens para gerar o mal? Faraó não teve culpa nessa situação, porque foi Deus que endureceu o coração dele. Talvez se o coração dele não estivesse endurecido, ele tivesse libertado os hebreus e estava resolvido o problema. Não precisava lançar o mal sobre o povo. Por que sentir prazer em fazer o mal? Em um ato de extrema vaidade. Como você pode chamar este Deus de bom e verdadeiro, sendo que notoriamente ele age para ser notado e ama praticar o mal? Cuidado! Fomos enganados desde o berço. Vai dizer que você não sabia. Você não sabia. Pensei que você soubesse. Conto com seu like e compartilhamento. Tamo junto.